A salvação que nos é possível através da figura do Senhor Jesus Cristo, ela é um processo de reconciliação, um processo de restauração de relacionamento dos homens para com Deus. Nesse mundo, irmãos, por conta do pecado, nós vivemos num processo, nós vivemos num estado de separação, de relacionamentos arruinados. Primariamente, o relacionamento arruinado com Deus, por conta do pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas ainda, irmãos, esse processo de relacionamentos arruinados, essa condição de relacionamentos arruinados, se dá também com as pessoas, por conta de contendas, traições, mentiras, por conta de orgulho, por conta de intrigas, por conta de fofocas. Muitas vezes, bons relacionamentos são arruinados. Como fazer para restaurar esses relacionamentos? Como fazer para que uma coisa que era boa e ficou má, de repente, se torne boa novamente? Veja a função do Senhor Jesus, a função do Mestre dos Mestres, com relação à reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Lá diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, a reconciliação, irmãos, não é uma proposta humana. A reconciliação é uma proposta divina. O Senhor Deus, através de Cristo, propõe a reconciliação. Deus em Cristo está reconciliando os homens para com Ele. Mas veja, irmãos, essa reconciliação não é simplesmente uma reconciliação humana. Veja o texto de Colossenses, ainda o apóstolo Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 1, verso 20, ele diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Veja, irmãos, a amplitude da reconciliação provida através do Senhor Jesus Cristo. Ela é uma reconciliação cósmica, ela é uma reconciliação do universo. Nesse sentido, irmãos, ela é uma reconciliação de todos os seres criados com Deus. Quando Satanás propôs no céu que o Senhor Deus era cruel, que o Senhor Deus queria matar os seus filhos, que ele era tirano, isso, irmão, só se desfez quando o Senhor Jesus morreu na cruz, porque esta condição ainda pairava no universo. Portanto, a figura do Senhor Jesus propõe e possibilita e efetiva uma reconciliação cósmica. Eu chamo isso de uma reconciliação vertical, para com Deus, para cima. Mas ainda no texto que lemos, irmãos, ele diz que lá no capítulo, no verso 18, diz que nós temos o ministério da reconciliação. O que é esse ministério da reconciliação? Esse daí, irmãos, é para nós, humanos. É para reconciliação horizontal, reconciliação entre seres humanos. E quem deve praticar esse ministério, irmãos? Nós devemos praticar esse ministério. Nós, os cristãos, devemos fazer isso. Tem 2 versos na Bíblia, irmãos, que eu gosto muito também. Quando Jesus orou, veja lá João capítulo 17, verso 18. Diz assim, vou ler o verso 17 também.
Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus veio a esse mundo propor uma reconciliação vertical para com Deus e uma reconciliação horizontal entre os homens. Jesus está dizendo, assim como Deus o Pai enviou ao mundo, Jesus está nos enviando ao mundo para fazer este processo, para efetuar esse processo de reconciliação. Isso Jesus estava falando para os discípulos, para aqueles que estavam com ele naquele momento. Mas não somente isso. E vejam, esse é o verso que eu gosto muito, esse eu gosto muito mesmo. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim. Sabe quem são esses, irmãos, pelo que o Senhor está dizendo, o Senhor Jesus está dizendo? Não só por esses que estão aqui, mas por aqueles que ouvirão a palavra, somos nós, irmãos. Então, nesse sentido, nós temos a maravilhosa oração de Jesus em nosso favor. O Senhor Jesus orou por mim, o Senhor Jesus orou por você, o Senhor Jesus orou pelo seu irmão. O Senhor Jesus orou por aquele que senta ao seu lado na igreja. O Senhor Jesus orou por todos aqueles que compõem a igreja hoje. E nesse sentido, irmãos, se o Senhor Jesus possibilitou uma reconciliação com Deus e possibilitou uma reconciliação de seres humanos pecadores com um Deus santo, nós devemos praticar a reconciliação, o ministério da reconciliação. Nós devemos ser conhecidos como reconciliadores, como aqueles que propõem e que ajudam e que efetivam o bom relacionamento entre irmãos. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ser realmente reconciliadores. Que nunca, irmãos, sejamos aqueles que causam divisões, mas aqueles que causam união, aqueles que causam a unidade da igreja. Porque é nisso que a igreja vai ser conhecida, irmãos. É nisso que nos filhos de Deus vão ser conhecidos. Vocês serão conhecidos se fizerem o que eu mando. Que Deus abençoe cada um de nós nesse sentido. E que cada um de nós esteja imbuído desse ministério, o ministério da reconciliação.